uma grande discussão teológica acerca de quem é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. Algumas pessoas pensam que a pedra é Pedro, outras pensam que a pedra é a confissão de Pedro de que Jesus é o Filho do Deus vivo. Há outras, entretanto, que compreendem que a pedra é o próprio Cristo. Jesus, certa feita, disse para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vale argumentar que Pedro é Petros e pedra é Petra. Petros é fragmento de pedra, Petra é rocha inabalável. Petros deriva de Petra e não Petra deriva de Petrus, assim como Cristo não deriva de cristão, mas cristão deriva de Cristo. O que Jesus está afirmando é que Pedro é um fragmento de pedra, mas sobre ele, a Petra, a rocha inabalável, a igreja seria edificada. Na verdade, o próprio pronome essa, ou esta, melhor dizendo, esta, está no feminino, que combina com o substantivo feminino Petra e não combina com o substantivo masculino Petros, de tal forma que Jesus está dizendo que ele, e não Pedro, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. O apóstolo Pedro entendeu muito bem isso, quando no começo do seu ministério, lá em Atos 4:11, disse que Jesus é a pedra rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. No final do seu ministério, na sua primeira carta, ele escreveu no capítulo 2 que Jesus é a pedra angular, rejeitada pelos construtores, mas eleita por Deus. De tal forma que o próprio Pedro entendeu com clareza isso, que a igreja não está edificada sobre ele ou sobre qualquer homem, mas a igreja está edificada sobre o próprio Jesus. O apóstolo Paulo também entendeu com clareza isso, quando ele diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. E ele diz em 1 Coríntios 10:4 que Cristo é a pedra. A igreja não poderia estar edificada sobre um homem, seja ele quem for, porque o homem, seja ele quem for, é vulnerável, sujeito a fraquezas, sujeito a quedas, a contradições. Assim foi a vida de Pedro, assim é a sua vida, assim é a minha vida. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Mas a igreja de Deus não está edificada sobre areia movediça, sobre pó, sobre um ser vulnerável e sujeito a quedas e fraquezas. A igreja de Deus está edificada sobre uma rocha que não se abala. Jesus Cristo é esta rocha. Ele é a pedra fundamental da igreja. Ele é o edificador da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o protetor da igreja. Jesus é a nossa esperança, é a nossa alegria, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é o cabeça da igreja, é o Senhor da nossa vida.